Quanto maior a multidão, mais insignificante se torna o indivíduo. Carl Jung. Você já teve a sensação de estar sentada entre pessoas que conhece há anos e ainda assim se sentir estranhamente distante delas? A conversa continua acontecendo. As risadas continuam surgindo nos momentos certos. As mensagens continuam chegando. Nada parece ter mudado do lado de fora. Mas alguma coisa mudou dentro de você. Talvez isso aconteça numa mesa de jantar em família, talvez durante uma conversa com amigos, ou talvez enquanto você olha para uma tela iluminada tarde da noite e percebe que já não sente vontade de explicar o que está acontecendo aí dentro. E então surge uma pergunta desconfortável. Por que eu me sinto tão distante de pessoas que sempre fizeram parte da minha vida? Por que conversas que antes pareciam importantes agora parecem vazias? Por que certos relacionamentos continuam existindo, mas já não conseguem me alcançar da mesma forma? E a pergunta que costuma doer mais: será que estou me tornando fria? Ou estou finalmente enxergando algo que antes não conseguia ver? Carl Jung acreditava que existe um momento na vida em que a pessoa começa a despertar para si mesma. E esse despertar não acontece como um filme inspirador. Não vem acompanhado de certezas, aplausos ou sensação de superioridade. Na maioria das vezes, ele chega como estranhamento, como uma roupa que já não serve, como uma casa que ainda é a mesma, mas que deixou de parecer lar. Porque quando você começa a enxergar a si mesma com mais honestidade, também começa a enxergar os outros de uma maneira diferente. E talvez seja exatamente aí que a solidão apareça. Não porque você deixou de amar as pessoas, mas porque já não consegue vê-las através das mesmas ilusões de antes. Existe uma parte dessa história que quase ninguém tem coragem de admitir. O despertar não afasta você dos outros, ele afasta você das versões inconscientes de si mesma que precisavam desesperadamente pertencer. E é sobre isso que precisamos falar. Existe um momento silencioso no processo de amadurecimento emocional em que algo muda para sempre. Você para de ouvir apenas o que as pessoas dizem e começa a observar o que elas fazem. Parece simples, mas não é. Porque durante muito tempo, muitos de nós aprendemos a acreditar nas palavras. Acreditamos quando alguém dizia que se importava, quando prometia ficar, Quando afirmava que nos compreendia. Mas então a vida começa a mostrar pequenas contradições. Nada muito dramático. apenas detalhes. A pessoa diz que valoriza você, mas desaparece quando você mais precisa. Diz que quer proximidade, mas evita qualquer conversa realmente profunda. Diz que ama, mas faz você se sentir sozinha. E pouco a pouco uma clareza desconfortável começa a surgir. As palavras podem revelar intenções, mas os comportamentos revelam prioridades. Jung chamava de persona a máscara social que usamos para existir no mundo. Ela não é necessariamente falsa. Todos nós usamos alguma máscara para trabalhar, conviver e sermos aceitos. O problema começa quando a pessoa se identifica tanto com essa máscara que deixa de enxergar quem realmente é. Nesse ponto, ela passa a falar sobre seus valores sem vivê-los. Passa a defender princípios que não consegue sustentar quando é confrontada pela própria insegurança, pelo medo ou pelas feridas que nunca enfrentou. E quando você começa a despertar para si mesma, algo curioso acontece. Você passa a perceber essa distância, não apenas nos outros, em você também. Você percebe quantas vezes disse que estava tudo bem quando não estava, quantas vezes sorriu querendo chorar, quantas vezes aceitou migalhas emocionais enquanto dizia para si mesma que era paciente.
Essa percepção muda tudo, porque depois que você vê a diferença entre essência e máscara, fica impossível voltar a acreditar da mesma maneira. E talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem distantes durante o despertar. Não porque ficaram mais críticas, mas porque deixaram de confundir a aparência com verdade. Existe um tipo de tristeza que nasce exatamente nesse momento. A tristeza de perceber que algumas conexões eram sustentadas mais pela imagem que você tinha das pessoas do que por quem elas realmente eram. E essa descoberta dói, porque perder uma ilusão às vezes é mais doloroso do que perder uma pessoa. Mas é justamente aí que algo novo começa. Quando a máscara deixa de impressionar, você finalmente começa a enxergar a alma que existe por trás dela. E nem todo mundo está disposto a olhar para essa profundidade. Talvez uma das mudanças mais silenciosas do despertar seja esta. Você continua gostando das pessoas, mas já não consegue permanecer em qualquer conversa, já não consegue permanecer em qualquer ambiente, já não consegue permanecer em qualquer relação apenas porque ela sempre existiu. E isso costuma gerar culpa, porque durante muito tempo você acreditou que maturidade era se adaptar, era compreender, era relevar, era encontrar uma forma de continuar. Então, quando certas conversas começam a cansar você, surge uma sensação estranha, como se houvesse algo errado, como se você estivesse ficando exigente demais, difícil demais, distante demais. Mas talvez o que esteja acontecendo seja exatamente o contrário. Talvez você esteja começando a perceber quanto da sua energia foi investida durante anos em relações que nunca chegaram a tocar quem você realmente era. Quem já viveu isso sabe. Você está sentada com pessoas conhecidas. A conversa gira em torno dos mesmos assuntos de sempre, as mesmas reclamações, os mesmos julgamentos, as mesmas disputas silenciosas por validação. E de repente, algo dentro de você se desconecta. Não porque você se considera melhor, mas porque já não consegue encontrar vida naquilo. É como ouvir uma música que um dia fez sentido e perceber que ela já não alcança o lugar onde você está agora. Jung acreditava que o processo de individuação exige uma reorganização profunda da energia psíquica. Antes, grande parte dessa energia é utilizada para pertencer, para ser aceita, para evitar rejeição, para manter vínculos, para sustentar versões de nós mesmos que acreditamos ser necessárias para receber amor. Mas quando o despertar começa, essa energia muda de direção. Ela deixa de ser investida apenas no mundo externo e começa a retornar para dentro. É por isso que muitas pessoas se sentem exaustas em ambientes que antes pareciam normais. Não porque os ambientes mudaram, mas porque sua alma já não consegue se alimentar da mesma forma. Existe um tipo de cansaço que não nasce do excesso de trabalho, nem da falta de descanso. Nasce do excesso de superficialidade, nasce de passar horas cercada de pessoas sem conseguir ser vista, nasce de sorrir em conversas que não dizem nada sobre quem você realmente é, nasce da necessidade constante de esconder perguntas profundas para não parecer intensa demais. E poucas dores são tão silenciosas quanto essa, porque do lado de fora, tudo parece funcionar. Você continua presente, continua respondendo, continua participando, mas por dentro existe uma sensação crescente de vazio, como se uma parte de você estivesse morrendo de sede em meio a um oceano de interações. E é aqui que muitas pessoas interpretam errado o próprio processo. Elas acreditam que estão se tornando antissociais, quando na verdade estão se tornando mais conscientes. O problema não é a falta de pessoas. O problema é a falta de profundidade.
Não é a ausência de companhia. É a ausência de encontro. Porque existe uma enorme diferença entre estar perto de alguém e sentir que alguém realmente chegou até você. E talvez seja essa a verdade que começa a ficar impossível ignorar. Você não está perdendo o interesse pelas pessoas. Está perdendo o interesse por relações que exigem sua presença, mas não acolhem sua verdade. E essa percepção pode ser dolorosa, porque algumas conexões que pareciam importantes começam a perder o brilho. Alguns grupos deixam de fazer sentido. Algumas conversas deixam de alimentar. Mas é aqui que a transformação se torna mais honesta. Você começa a entender que pertencimento não é estar rodeada de gente. Pertencimento é poder existir, sem precisar esconder partes de si mesma. E quando essa compreensão finalmente chega, algo muda para sempre. Você deixa de buscar quantidade e começa a desejar algo muito mais raro: presença verdadeira. Porque depois que a alma experimenta a profundidade, a superficialidade já não consegue convencê-la de que aquilo é conexão. Existe uma perda que quase ninguém menciona quando fala sobre despertar. Não é a perda de uma pessoa, é a perda da imagem que você criou sobre ela. E às vezes, essa dor é ainda maior, porque durante muito tempo você não se relacionou apenas com quem estava à sua frente. Você se relacionou com aquilo que acreditava que aquela pessoa era, com aquilo que ela poderia ser, com aquilo que você esperava que ela se tornasse. Talvez você conheça essa sensação. Você admira alguém profundamente, confia, se inspira, sente que finalmente encontrou uma pessoa diferente das outras. Então, aos poucos, pequenos detalhes começam a surgir. Uma incoerência aqui, Uma ausência ali. Uma reação desproporcional. Um ego que antes parecia maturidade. uma necessidade de validação escondida atrás da autoconfiança, uma fragilidade mascarada de controle. E algo dentro de você começa a perceber que aquela pessoa nunca foi exatamente quem você imaginava. Nesse momento, muitos acreditam que estão ficando decepcionados com os outros. Mas Jung enxergava algo mais profundo acontecendo. Ele dizia que frequentemente projetamos nos outros partes inconscientes de nós mesmos, qualidades que ainda não desenvolvemos, forças que ainda não reconhecemos, sonhos que ainda não tivemos coragem de viver. Por isso, quando admiramos alguém de forma intensa, nem sempre estamos vendo apenas a pessoa. Estamos vendo também uma parte de nós que ainda permanece adormecida. E é justamente aí que a idealização nasce, não da realidade, mas da projeção. A pessoa se transforma numa tela onde depositamos expectativas, desejos, necessidades emocionais e até mesmo nossas carências mais antigas. Só que nenhuma projeção consegue sobreviver para sempre. Mais cedo ou mais tarde a realidade aparece, e quando ela aparece, algo inevitavelmente se quebra. Mas talvez não seja a relação, talvez seja a fantasia. E essa diferença muda tudo, porque a dor não vem necessariamente daquilo que o outro fez, ela nasce do confronto entre quem a pessoa realmente é e quem você precisava acreditar que ela fosse. Existe uma clareza profundamente desconfortável nesse momento. Você percebe que algumas das pessoas que mais admirou nunca foram perfeitas, mas também percebe algo ainda mais difícil. Você nunca foi enganada apenas por elas. Em muitos momentos foi a própria necessidade de acreditar que escolheu não enxergar determinados sinais. E isso não é um julgamento, é humano. Todos nós fazemos isso. Todos nós, em algum momento, enxergamos através do desejo e não da realidade. Todos nós preferimos uma ilusão confortável a uma verdade que ameaça nossas expectativas, mas o despertar exige outra coisa.
Ele exige coragem para ver, ver sem romantizar, ver sem justificar, ver sem transformar alguém em herói ou vilão. Porque a verdadeira maturidade não acontece quando você descobre que as pessoas têm defeitos. Ela acontece quando você entende que todos carregam luz e sombra ao mesmo tempo, inclusive você. E talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem mais solitárias depois de despertar. Não porque perderam a capacidade de amar, mas porque perderam a capacidade de idealizar. Já não conseguem se apaixonar por imagens. Já não conseguem admirar máscaras. Já não conseguem sustentar fantasias que dependem da negação da realidade. E embora isso pareça uma perda, na verdade é uma libertação. Porque quando a ilusão cai, surge a possibilidade de algo muito mais raro. Não uma conexão baseada em projeções, mas uma conexão baseada na verdade, imperfeita, humana, profunda. E é justamente nesse ponto que você começa a enxergar algo que mudará para sempre sua relação com o mundo. Você percebe que não foram apenas as pessoas que mudaram aos seus olhos. Foi a forma como você passou a enxergar a própria realidade. Existe um momento no despertar em que a distância deixa de ser apenas um sentimento. Ela se transforma em necessidade. Não porque você parou de amar as pessoas, não porque ficou amarga, não porque decidiu se fechar para o mundo, mas porque algo dentro de você percebe que já não consegue ouvir a própria voz em meio a tanto ruído. Talvez você conheça essa fase. Você começa a recusar convites que antes aceitaria sem pensar. Passa mais tempo sozinha. Sente menos necessidade de explicar suas escolhas. Já não compartilha tudo o que sente. E pela primeira vez, percebe que o silêncio não parece vazio, parece necessário. Mas é justamente aqui que surge o medo, porque fomos ensinados a acreditar que estar sozinho é sinal de fracasso, que quem se afasta está sofrendo, que quem precisa de silêncio está triste, que quem se recolhe está perdido. Só que Jung enxergava esse movimento de uma forma completamente diferente. Para ele, existe um momento no processo de individuação em que a pessoa precisa se afastar das expectativas coletivas para descobrir quem realmente é. E isso quase nunca acontece no barulho. Acontece no silêncio. Acontece quando as vozes dos outros deixam de ser mais altas do que a sua. Acontece quando você para de perguntar quem esperam que você seja e começa a perguntar quem você é quando ninguém está olhando. E essa não é uma pergunta simples, porque muitas pessoas passam a vida inteira adaptando-se. Adaptando desejos, adaptando opiniões, adaptando comportamentos, adaptando sonhos. Até chegar um ponto em que já não conseguem distinguir o que nasceu delas e o que foi apenas uma tentativa de ser aceita. Existe um trecho doloroso desse caminho que poucas pessoas têm coragem de atravessar. O momento em que você percebe que parte da sua personalidade foi construída para sobreviver, não para viver. Foi construída para evitar rejeição, para evitar abandono, para evitar críticas, para garantir pertencimento. E quando essa percepção chega, uma reconstrução começa. Mas nenhuma reconstrução acontece sem desmontar alguma coisa antes. É por isso que essa fase costuma ser confundida com solidão. Na verdade, ela é um retorno para lugares internos que ficaram abandonados durante anos. Existe uma parte de nós que desaparece toda vez que tentamos ser quem os outros precisam, toda vez que engolimos uma opinião, toda vez que silenciamos uma necessidade, toda vez que aceitamos menos do que sentimos que merecemos apenas para continuar pertencendo. E chega uma hora em que essa parte esquecida começa a chamar,
não através de palavras, mas através do cansaço, da inquietação, da sensação de vazio que nenhuma companhia consegue preencher, da estranha impressão de estar cercada de pessoas e ainda assim sentir falta de si mesma. Quem já viveu isso sabe. Não é saudade de alguém, é saudade da própria essência. E talvez seja por isso que o recolhimento se torna tão importante, porque longe das expectativas, algo começa a reaparecer. Você descobre pensamentos que eram realmente seus, desejos que não foram herdados, limites que nunca haviam sido respeitados, partes da sua personalidade que ficaram escondidas sob anos de adaptação. Aos poucos, a necessidade de aprovação perde força, a urgência de agradar diminui. O medo de decepcionar deixa de comandar todas as decisões e uma nova forma de liberdade começa a surgir. Uma liberdade silenciosa, sem aplausos, sem validação externa, sem necessidade de convencer ninguém. Apenas a tranquilidade de finalmente estar em paz com quem você é. Por isso, se ultimamente você sente necessidade de se afastar um pouco mais, se algumas conversas parecem cansativas, se certos ambientes já não fazem sentido, se o silêncio começou a parecer mais nutritivo do que a companhia errada, não conclua imediatamente que há algo errado com você. Talvez você não esteja se isolando, talvez esteja voltando para casa, porque no fim, o despertar raramente nos afasta das pessoas por rejeição. Ele nos afasta daquilo que nos obrigava a abandonar a nós mesmos. E quando esse retorno finalmente acontece, uma verdade profunda começa a surgir. Você entende que amadurecer não é aprender a viver sem os outros, é aprender a não desaparecer dentro deles. E talvez a maior transformação de todas seja perceber que a distância que você sentia não era do mundo, era de si mesma. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você está encontrando o caminho de volta. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer pela sua companhia de uma forma muito sincera, porque eu sei que este não é o tipo de vídeo que a gente assiste apenas para passar o tempo. É o tipo de vídeo que encontra alguma coisa que já estava doendo em silêncio. Talvez, enquanto ouvia estas palavras, você tenha pensado em pessoas das quais se afastou sem conseguir explicar exatamente o motivo. Talvez tenha lembrado de amizades que perderam o sentido, de conversas que já não alcançam quem você é hoje, ou daquela estranha sensação de estar presente em um lugar enquanto uma parte de você parece estar em outro. E eu confesso uma coisa: ao longo dos anos, observando histórias humanas, percebi que muitas pessoas acreditam que estão perdendo a capacidade de se conectar, quando na verdade estão apenas perdendo a capacidade de fingir. Chega um momento em que a alma se cansa de caber em espaços pequenos demais para aquilo que ela está se tornando. E esse momento costuma ser confundido com solidão, mas nem sempre é solidão. Às vezes é crescimento, às vezes é a consciência se expandindo além dos limites que antes pareciam suficientes. E embora esse caminho possa parecer silencioso, ele também é profundamente honesto. Porque existe uma diferença enorme entre estar cercada de pessoas e sentir-se pertencente à própria vida. Se este vídeo ajudou você a compreender um pouco melhor essa fase, se deu nome a uma sensação que você carregava há muito tempo sem conseguir explicar, então ele já cumpriu o seu propósito. E por isso, verdadeiramente obrigado por permanecer até o final. Antes de ir, me conta uma coisa nos comentários. Qual palavra melhor descreve o que você sentiu ao ouvir este vídeo? Pode ser algo simples: clareza, silêncio, distância,
despertar ou qualquer palavra que represente o que ficou aí dentro. E se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque aqui nós não falamos apenas sobre relacionamentos ou comportamento humano. Nós falamos sobre aquelas partes da vida emocional que quase ninguém consegue nomear. E talvez o próximo vídeo seja exatamente a reflexão que você precisa ouvir neste momento.